FM como nas plataformas da Rádio Com. Estamos na página do Facebook, no canal do YouTube da emissora e agora essa inovação também chegando no Twitter, na conta, melhor dizendo, @Rádio Com Pelotas. Para nossa satisfação, né, está aqui com a gente mais uma vez um dos vereadores que talvez até muitos possam dizer, e eu poderia dizer, que tivemos um grande elogio para o trabalho da Fernanda Miranda e um elogio que também tem que ser feito para o trabalho do vereador Marcos Cunha, que foi um dos 2 ou 3 vereadores de maior destaque, de maior qualidade na atuação da Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que daqui a pouco os comentários vão reforçar isso que eu estou dizendo, e ele esteve sempre nos atendendo aqui na Rádio Com durante todo o mandato e hoje, inclusive. Vereador Marcos Cunha, do PDT, prazer em vê-lo e ouvi-lo mais uma vez aqui na Rádio Com. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu. Estão me ouvindo bem? Sim, com um som bem claro. Que bom. Então eu queria primeiro cumprimentar aí todos os integrantes da direção da Rádio Com pelo trabalho inestimável que prestam, né, à cidadania, né, com esses espaços democráticos de reflexão coletiva que são fundamentais, cada vez mais escassos, né, no ambiente da mídia brasileira. E eu ouvi agora o professor Nilson falando, e coisa boa a gente ouvir uma pessoa qualificada, que tem uma visão abrangente, e pode até discordar aqui e ali do que a gente pensa, mas agrega, né, traz elementos para reflexão, o que é muito importante, né? Então, a Rádio Com está de parabéns, Regis Oliveira. Para mim é um prazer participar mais uma vez aqui contigo. Sim, e a Rádio Com ela lida com essas diferenças de visões, preferencialmente pela esquerda. Nós também não refugamos e não ficamos assim com uma dificuldade, constrangidos diante do argumento neoliberal, diante do argumento da direita. Se a direita quiser debater com a gente, seja aqui nas transmissões ao vivo, nessas lives ou super lives, seja nos comentários, não tem problema. Nós não estamos aqui para discriminar. E também admitimos o contraditório pela esquerda. Ele é saudável. O ruim é quando as ideias não podem estar aparecendo na cena pública ou midiática para se confrontarem. Por exemplo, e nós até não trouxemos aqui mais para o fim, porque o tempo estava apertado, nós ouvimos também, porque sentimos que a audiência estava querendo ouvir mais a vereadora Fernanda Miranda, que até queria fazer uma saudável provocação para o vereador Marcos Cunha, dizendo que o Marcos está querendo entrar, é por isso que eu vou ter que sair. Mas o fato, e eles conviveram tanto e lutaram tanto junto na Câmara, o vereador Marcos Cunha, a vereadora Fê Miranda, mas é que o tempo foi ficando... E nós ficamos pressionados. Eu tenho agora aqui... Pois não, Marcos? Não, eu tive a alegria de ter a Fernanda do meu lado. A Fernanda sentava do meu lado na Câmara de Vereadores. Então nós conversávamos todos os dias, é uma alegria só. A Fernanda é uma pessoa ótima da gente conviver também, não só uma excelente parlamentar, mas é uma pessoa muito agradável, né? Nós nos divertimos muito. Eu e ela realmente fizemos uma grande parceria, não só de atuação política, mas até pessoalmente. Aprendemos um ao outro, a estimar um ao outro, e criamos uma amizade aí muito, muito bacana. E eu torci muito e fiquei muito contente com a justiça que foi feita em darem essa votação esplendorosa aí para a vereadora Fernanda, que realmente foi uma vereadora atuante, brilhante, né, e incansável mesmo. Então, eu fiquei muito contente, porque nem sempre se vê a justiça nas urnas, né, Regis Oliveira? E, então, quando acontece, a gente tem que sublinhar. Coisa boa é que a gente vê que existe, às vezes acontece a justiça no voto, né? Como foi o caso do reconhecimento do trabalho da vereadora Fernanda, e que agora aí é a vereadora mais votada. Acho que ela entrou como a menos votada na última eleição, quando se elegeu pela primeira vez, e é reconduzida como a mais votada, mostrando que o trabalho dela teve o reconhecimento devido. Né? Isso é muito bom, eu fiquei muito contente por ela e por todos aqueles que votaram na vereadora Fernanda. Muitos até aproveito, muitas pessoas me questionaram por que eu não me candidatei à reeleição. Eu já estou no segundo mandato, né, Regis? Eu estou fechando 8 anos
como vereador, e eu também acho, eu sou dessa opinião, acho que a gente pode atuar em várias esferas, né? Eu, com 8 anos como vereador, eu pretendia ser candidato a prefeito numa frente ampla nossa de Sim. esquerda, né? A minha pretensão era essa, e eu lutei por um ano e meio, para que isso se construísse. Não foi possível nessa eleição, então eu entendi que talvez fosse melhor eu realmente partir para outras atividades e não reeditar mais um mandato na Câmara de Vereadores por mais 4 anos, né? E foi uma escolha que eu fiz, baseada até nesse ambiente político que nós estamos vivendo aí, de pandemia também. Acho que isso também afeta todos nós e, de certa maneira, também interferiu, né? Porque como fazer campanha no ambiente de pandemia, né? Eu que sempre defendi o distanciamento social, que sempre chamei atenção para esse aspecto do perigo que é realmente essa pandemia, né? Eu fiquei também com uma situação assim de dificuldade até para poder fazer a campanha que eu sempre gostei de fazer, que é sair para a rua e ouvir as pessoas, né? Como fazer isso num ambiente de pandemia. Então a minha decisão eu acho que foi acertada. Eu vou te dizer que olhando assim o quadro do que foi essa eleição, eu acho que fiz bem em me preservar nesse momento e me fortalecer aí para estar com saúde, para fazer os enfrentamentos que o centro-esquerda vai precisar fazer daqui para diante também, né? Porque o avanço dos reacionários e da direita, da extrema-direita, não cessaram, né? Podem ter até arrefecido um pouco nessa eleição. A gente viu aí em análise do professor Nilson, né? Ele dizendo que o centrão é que foi o vitorioso em grande parte, né? E eu queria agregar isso na minha análise, dizer, olha, que num ambiente de pandemia, aqueles que são o poder, o conhecido, o já experimentado, eles têm uma grande vantagem, né? Porque a população já está, vamos dizer assim, acuada, né? Assustada com a própria pandemia, com razão, e prefere aí escolhas já conhecidas, né? Que representem a estabilidade das coisas como elas estão. Não quer aventurar em mudanças em plena pandemia. Então, eu acho que a pandemia, se ao mesmo tempo ela vamos dizer assim, desidratou a extrema-direita irresponsável, genocida, né, que patrocinou a propagação do vírus, como foi o presidente Bolsonaro, de outra parte, a estabilidade daqueles que estão no poder e que minimamente deram uma resposta aceitável, com um mínimo de prudência, esses foram contemplados, eu acho, com votações expressivas. A minha análise vai um pouco por aí, por isso que eu acho muito difícil, por essa minha visão, muito difícil que, por exemplo, em Porto Alegre ou até mesmo em São Paulo, se possa ter uma vitória, embora a gente possa torcer, possa até estimular as pessoas que moram lá a votarem e tal, mas eu acho difícil, do ponto de vista da análise do momento político que nós estamos vivendo, que uma candidatura como a do Boulos em São Paulo, como a da Manuela em Porto Alegre, possa ser vitoriosa dentro desse ambiente onde aqueles que estão no poder, ou que representam aqueles que estão no poder, aparecem como a estabilidade, vamos dizer assim, aqueles que dão a segurança, né? E aí também não é diferente o quadro nosso aqui em Pelotas, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Dizer que é difícil não quer dizer que não se tenha que lutar para conseguir, e não quer dizer que não se possa obter. Eu só estou fazendo uma análise de distanciamento, de reflexão, né? Já existe estatística dizendo que um prefeito que vai para a reeleição, ele tem 70% de chances de se reeleger, por tudo que nós sabemos, pela máquina que tem à disposição, pelo número de CCs que tem à disposição, por toda a estrutura até midiática que ele pode participar, como participa, principalmente nesse momento de pandemia, né? Então, a análise que eu faço é essa, que é muito difícil, mas não é impossível. E eu acho que o trabalho que nós vamos ter é de tentar fazer esse difícil acontecer, né, nessas cidades onde a esquerda está numa queda de braço aí com a direita para obter algumas administrações importantes aí como Pelotas, Porto Alegre e São Paulo. Sim, eu tenho duas coisas que eu tenho que dizer aqui de plano. Uma, a nossa colega jornalista Vera Lopes hoje não está aqui, aliás, a Vera que é parenta do vereador Marcos Cunha, com mais razão ela estaria aqui. Uma querida prima que quando eu era criança, a Vera é um pouco mais velha do que eu, a Vera começou a me contar histórias maravilhosas da
da Grécia, de Roma, e que eu tenho para mim que foi assim uma das estimuladoras para que eu viesse a fazer o curso de História depois, na idade adulta. A Vera foi responsável por plantar em mim a semente ali A Vera é culpada. daquelas histórias maravilhosas greco-romanas, viu? Eu Sim, tenho uma ótima lembrança infantil da Vera. A sim, Vera vinha do Rio de Janeiro e parava na casa dos meus pais, a prima irmã da minha mãe, e vinha nos visitar, e ela morava no Rio, eu era criança, isso já era uma coisa espetacular, a pessoa morava no Rio, né? É outro departamento, né? E ela vinha e eu curtia muito, eu sim, gostava muito, a presença dela era uma presença sempre muito marcante, assim, entre nós, sim, sim. embora a gente se Mas, visse pouco, porque ela morava no Rio de Janeiro, quando ela vinha, ela era sempre muito presente, assim, ela sim. trazia toda essa carga cultural interessante. Ela está tratando de questões pessoais, tudo tranquilo com a Vera Lopes. Ela que me ligou e disse assim: Regis, amanhã eu não vou poder estar presente. Então, estamos aqui. Mas e outra coisa que é o sabor, que é da essência da Rádio Com, é o contraditório, é a diferença de opiniões, né? E eu disse aqui na abertura, nós não ficamos constrangidos se tiver que entrevistar ou debater com as pessoas que têm um pensamento diferente do nosso, a direita com uma linha neoliberal, com a linha que seja capitalista. Nós não queremos papo com fascista, aí é brabo, aí é Bom, complicado. não, realmente pessoas que não respeitam a democracia não têm que ter espaço democrático para poderem largar o seu ódio, né? Realmente, eu acho Sim, que tem limites, eu concordo contigo, as coisas têm limites. As pessoas que acreditam e defendem a democracia, elas merecem espaços democráticos. Aqueles que trabalham contra a democracia, esses são os limites. Aí não podem ter realmente acesso a esses espaços porque estão solapando a instituição que está dando as condições para que eles possam estar no cenário político. Eu acho que está bem colocado, Regis. Eu acho que a gente tem que ouvir e abrir o espaço para o debate com todos aqueles que aceitam as regras democráticas. é isso aí. Até eu vi que durante a manifestação do professor Nilson Warsheimer, o Jerônimo Correia Colares disse: é uma lástima ver o Nilson com esse discurso de direita, rebaixando a política às mesmas abobrinhas da Globo e afins. E ele ainda perguntou: o Nilson sabe que o PT é vice da Manuela em Porto Alegre? O Jerônimo viu nas manifestações do professor Nilson certos conteúdos que estavam ali fazendo aquele tipo de manifestação e de análise que a Globo, de forma solerte, astuta, faz muitas vezes para prejudicar o Partido dos Trabalhadores. Como eu citei, e hoje aqui o título é falar sobre o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que é o partido do vereador Marcos Cunha, e nós vamos falar em seguida mais, mas eu até citei hoje na transmissão que na madrugada, na calada da noite, como é bem próprio, é do feitio da Globo, o jornalista estava falando, até o Nilson continua com a gente acompanhando, e ele até riu, disse que foi dito. E ele diz: o Jerônimo perdeu o juízo, kkkk, ele está rindo que ele está acompanhando aqui, ele ainda está na live, né, acompanhando nos comentários aqui no chat privado. Então, Eu gostei muito da análise do Nilson. Claro, acrescentaria algumas ponderações. Eu acho que, não sei, talvez eu não tenha pego toda a fala do Nilson. Eu acho que faltou sublinhar, talvez, que aquele modelo que nós tínhamos, não sei se ele falou isso, por isso que eu não peguei toda a fala, mas para mim, da parte que eu peguei, faltou sublinhar que eu acho que uma novidade, mais agora, vamos dizer assim, concretizada nessas eleições, é que já não existe mais uma polarização, como nós fomos habituados durante 20 anos, né, entre o PSDB e o PT. Né? O PSDB desidratou muito e o PT ficou agora do tamanho dos outros partidos que estão no centro-esquerda também. Eu não digo que o PT não tenha a importância no cenário, tem importância no cenário, é vice aqui, disputa também ali, ganha e tem representação, não é isso, não é que não tenha, mas não é mais o monopólio do centro-esquerda, né? Ao contrário, ele passou a estar praticamente do tamanho ou até um pouco menor do que os outros atores também. Agora o PDT tem um maior número de prefeituras, o PDT
tem o maior número de vereadores, o PSB vem logo em seguida, o PSOL crescendo muito, e o PT também tem uma participação importantíssima, mas já não é hegemônico como era há pouco tempo atrás. Eu acho que essa é a novidade. E essa pulverização no centro-esquerda coloca uma complexidade maior, né? E uma necessidade de alianças, inclusive, entre todos esses atores aí, para que se tenha a força que um dia o PT teve, né? Sim, mas eu acho... exerceu isoladamente. Sim, eu acho, vereador Marcos Cunha, essa análise é uma análise assim, ela tem sensatez, tem equilíbrio, mas eu acho que tanto para essa análise como para a análise do professor Nilson, que está nos prestigiando aí, o Nilson Weisheimer, e para o Jerônimo, que também é um militante de esquerda e que tem uma leitura sofisticada da realidade política, ele é meu contato no Facebook, e eu acho que o Jerônimo e o Nilson se conhecem, porque pela risada aqui, pela forma como ele expressou aqui no chat privado, eu acho que eles têm relações já anteriores, se conhecem, e até eu gostaria de saber isso, porque esse debate é necessário que seja feito por nós da esquerda, mas um aspecto que eu queria compartilhar com o vereador Marcos Cunha do PDT, com o professor Nilson Weisheimer e com o próprio Jerônimo, é o seguinte: os ataques que foram desfechados pelo consórcio golpista e nazifascista, desde o Mensalão, passando pelo Petrolão, chegando no golpe contra a presidenta Dilma e chegando na prisão do ex-presidente Lula, todos esses fatos da política, eles conspiraram e nenhum outro partido recebeu esses ataques. E se o PT recebesse ataques como ele poderia merecer receber, por exemplo, o PT errou ao não fazer a democratização da comunicação. Eu defendo isso, sou profissional de comunicação, tinha que ter feito. O PT errou por ter feito uma política monetária que dialogava com o interesse dos grandes bancos privados brasileiros. Essa crítica eu também faço, né? Embora hoje, organicamente, eu não seja um militante do PT, que eu já fui. Eu sou um militante da esquerda brasileira e universal, se me permitirem. Mas eu não tenho relação orgânica com nenhum partido. Voto ora no PT, voto no PSOL. A minha consciência vai transitando por aí. Agora, eu não posso deixar de ressaltar que os ataques que foram desfechados contra o Partido do Trabalhador são ataques contra o partido e contra a democracia. Então, o PT não foi atacado pelos defeitos, por esses erros, por não ter feito a democratização da mídia, por não ter feito um outro tipo de negociação com a banca privada financeira, que é sanguessuga dos recursos do orçamento do nosso país. Não, ele foi atacado pelos... A reforma política também que faltou, né, que complica para todos nós, né, estruturações partidárias realmente ideológicas, né, que permite aí que se faça investimentos em campanha política até hoje, né, que se torna um mercado aí. É um problema, realmente. Isso tinha que ter sido enfrentado também. Então, realmente, eu concordo contigo que o ataque foi feito não pelos defeitos, né? São defeitos que, ao contrário, aqueles que atacaram estavam muito de acordo com esses defeitos, né? Pelas virtudes é que foram feitos os ataques. Isso, eu morei na Itália, Regis, e acompanhei muito de perto aquele processo Mãos Limpas, né? Que acabou com o Partido Comunista Italiano, né? Exatamente da mesma forma. Então, por isso que, para mim, quando eu comecei a ver a Lava Jato aqui, eu até fiz um pronunciamento na tribuna uma vez sobre isso, dizendo que, para mim, as coisas estavam mais claras, porque eu já tinha visto esse filme antes, eu só tinha visto ele em italiano, né? Então, agora eu vi ele em português. Então, mas a estrutura muito parecida. Aliás, a Itália é um laboratório dessas mudanças que no Ocidente vão acontecendo sob o ponto de vista político, viu, Regis? Porque também lá na Itália, isso é um fenômeno que nós temos que estar atentos para isso, né? Na Itália surgiu o primeiro partido midiático também de internet, que é o Cinco Estrelas, né? O Cinco Estrelas na Itália é um apresentador de stand-up cômico, o Beppe Grillo, criou um partido junto com um sujeito que era um desses engenheiros da computação,
eles colocaram de pé um partido rapidamente, que hoje é a principal força na Itália, né? Só pelas redes sociais, né? Só midiaticamente, né? E sem muita ideologia, né? Era um sujeito que trabalhava com a bandeira da moralidade na política. Então, somente isso, né? Vamos chegar ao poder e vamos parar com a roubalheira, vamos chegar ao poder e vamos fazer com que a moralidade se estabeleça. Essa é uma bandeira que, na verdade, devia transpassar a todos os partidos, a todas as ideologias, né? Porque não deveria ser nenhum, assim, nenhum adereço, né, para ser exposto, dizer que o sujeito vai agir com correção, que vai agir dentro daquilo que é a moralidade. Afinal de contas, dentro da sua, vamos dizer assim, da sua versão ideológica, cada um tem o dever de agir com correção, né? Então não deveria ser, né, nenhuma campanha política baseada nisso. Mas, de qualquer maneira, só retomando isso, né, que o processo Mãos Limpas na Itália destruiu totalmente os partidos que nós tínhamos até então, desde a Segunda Guerra Mundial até 1994, por ali. Então veja bem o que eu estou dizendo. O Partido Comunista Italiano desapareceu do cenário, o Partido da Democracia Cristã, imagina um país que tem o Vaticano, a democracia cristã era a principal força que tinha ali no país, o Partido Socialista Italiano, todos eles desapareceram praticamente. O que surgiu? Surgiu Berlusconi, surgiu um fascista populista, que, para aqueles que não conhecem a realidade da Itália, o Berlusconi é uma mistura de Roberto Marinho com Silvio Santos, né? Ele era o maior detentor de TVs e de rádios, de veículos de comunicação na Itália, privados, que a Itália tem 3 RAI, que são públicas, mas na área privada ele era o maior, e era um apresentador de TV tipo o Silvio Santos, entendeu? Então ele reunia essas duas coisas. E olha a semelhança. E o partido que ele criou era o grito que a torcida italiana, da seleção italiana, gritava: Força Itália. É o nome do partido que ele criou. Ele criou um partido que utilizou a expressão que a torcida italiana grita nos estádios para a sua nacional. Entendeu? Força Itália. Foi o partido que ele criou. Então é isso aí, usando de novo as cores nacionais, entendeu? Usando aquela coisa assim... que está inserido na cultura popular, né? Na cultura bem enraizada, futebol, e usa aquilo e vai embora. Aliás, muito parecido com a nossa. Por isso que é interessante, o Laboratório Itália, para nós, é muito interessante, porque tem muitas coisas que sobrepõem. É um país de maioria católica, é um país que é amante do futebol, é um país latino, entendeu? É um país que era a 8ª economia do mundo, o Brasil era a 9ª, ou às vezes nós passávamos na frente, nós éramos a 8ª, eles eram a 9ª. Era um país que está muito também próximo, sob o ponto de vista do padrão econômico do Brasil, claro que com 60 milhões de habitantes, não como nós, assim, na proporção continental, mas de qualquer maneira as semelhanças são muito grandes. Então por isso a gente tem que estar sempre com o olho na Itália, porque várias novidades, vamos dizer assim, que vão sendo testadas para a alteração do quadro político no Ocidente, vão sendo testadas lá e depois multiplicadas pelos outros países. É o caso das mãos limpas na Itália e Lava Jato no Brasil, que tiveram com objetivo central, na verdade, radicalizar aí, né, vamos dizer assim, o desmantelamento do estado de bem-estar social que nós tínhamos tanto na Itália, na década de 90, quanto no Brasil. Se vocês olharem, o estado de bem-estar social foi sendo destruído paulatinamente na Itália, e para nós aqui não foi diferente. Desde a queda do Muro de Berlim, e essa é uma análise que eu faço um pouco mais ampliada, assim como o cidadão do mundo que tu mencionaste, desde a queda do Muro de Berlim, eu vejo que não há mais antagonismo no mundo, né? Deixou de se ter aquela coisa, bom, tem que mostrar que o capitalismo dá certo aqui e que tem um mínimo de qualidade de vida. Não é mais necessário isso, né? Porque houve uma vitória, vamos dizer assim, do capitalismo, e agora, então, pode ser radicalizado o capitalismo e as desigualdades, e, vamos dizer assim, e a pobreza, a miséria que ele produz. Isso não é mais, não precisa ser mais escondido, porque não existe um adversário à altura, né,
que possa, vamos dizer assim, oferecer uma outra alternativa, como nós tínhamos no mundo bipolar, né, entre socialistas e capitalistas, que na fronteira, na Europa, eles tinham que fazer uma vitrine de um capitalismo aceitável, humano, né, e menos desigual. E quando caiu o Muro de Berlim, bom, aí não precisa mais fazer vitrine nenhuma, pode quebrar as vitrines e mostrar a realidade como ela é. Antes que algum internauta, algum espectador da Radicom, dos tantos espectadores e ouvintes da Radicom extremamente qualificados que estão por aqui, inclusive o professor Nilson Weisharme, que continuou aqui com a gente, está acompanhando, e disse: fiquei para ouvir e aprender com esse baita quadro do trabalhismo que é o Marcos Cunha. Então, e antes que ele ou outras dessas pessoas qualificadas que estão aqui, eu vou trazer alguns dos comentários para o vereador Marcos Cunha ver quem é que está prestigiando a presença dele aqui. O Ari Carré diz, Ari Carré da direção do Azufpel Sindicato: acho que a análise do Marcos Cunha está muito para baixo, temos de ter mais esperança. E ele diz mais: Regis, a Radicom não foi fundada para dar espaço para os que estão sempre contra o povo. O Mauro Crespo Nunes, né, grande camarada da Caixa: Regis, creio ser importante ver o percentual de prefeitos eleitos em 16, há 4 anos atrás, e 20. Ou seja, quantas prefeituras o PT lançou candidatos e quantas ganhou? Abraço do Mauro, da direção dos sindicatos bancários, o Mauro Crespo Nunes. A Carmen Costa da Cunha concorda comigo, diz: é isso aí, Regis. É bom que quando concorda com a gente, né, Marcos? A Márcia Ferro Amaro diz: Marcos, sentiremos falta do teu trabalho qualificado na Câmara de Vereadores. Descansa, obrigado. Marcos Cunha, do PDT, te fortalece e volta com tudo nas próximas eleições. Márcia, será que não está aí um candidato a deputado estadual nas próximas, hein? A esquerda não pode prescindir de lutadores, democratas e antifascistas. A cruzada da obscuridade precisa ser vencida. Contaremos sempre contigo, é o que diz a Márcia Ferro Amaro. O Leandro Sebage diz: isso não é novidade, Regis. Desde sempre quem está ao lado dos trabalhadores é atacado pela mídia capitalista. Getúlio Vargas, Jango e que dirá o Leonel de Moura Brizola. Sim, meu caríssimo Leandro Sebage, mas isso não afeta o dólar. Ele não vai subir nem vai descer em relação ao que eu disse. O problema é que os ataques foram concretos. Se atacaram o Jango, se atacaram o Getúlio Vargas e coisa, isso aí, em que isso afeta ou diminui os ataques que foram fechados contra o PT, Lula e Dilma? Foram vítimas, e a consequência está aí, né? Não dá para negar isso. Se comparar com outros que foram atacados, não vai resolver o problema do PT e do problema da democracia brasileira. Mas eu acho que ele quer dizer que, na verdade, sempre que nós temos na história da América Latina, pelo menos aqui, até estava falando na Itália, também na Itália aconteceu assim, sempre que nós temos governos que minimamente, é bem isso que nós estamos dizendo, atenuam a exploração, atenuam a desigualdade, eles são atacados veementemente. É isso que eu acho que está sendo dito, e eu acho que é uma verdade. Não precisam ser governos revolucionários, basta que esses governos sejam minimamente atentos às necessidades do seu povo e que queiram efetivamente diminuir a desigualdade. Isso é inaceitável para a exploração internacional que é feita nos nossos países. Então, eu acho que é nesse sentido que aconteceu isso com Getúlio, aconteceu isso com Jango, aconteceu isso com a Dilma também, né, que foi derrubada num golpe em 2016, exatamente porque minimamente atendia, né, a algumas reivindicações, até nem tantas, mas algumas reivindicações que a população fazia, para ver como o nível de tolerância é mínimo realmente, né? Não precisa ser um governo muito comprometido ou com grandes feitos, não fez nenhuma grande reforma agrária, não fez nenhuma grande lei de remessa de lucros para o exterior, não fez nenhuma desapropriação importante, né, como
como fizeram lá atrás, o próprio Brizola, né? Não fez nada disso. Bastou fazer algumas políticas de redução da desigualdade que também já não é aceito, né? Já é enfrentado e o governo foi, inclusive, derrubado no fundo, por essas razões, né? Mesmo que, vamos dizer assim, sempre também foi utilizado o mecanismo de ataque sob o ponto de vista da moralidade pública, isso lá no Getúlio, isso no Jean Goulart, isso agora aqui também de novo, né? Porque sempre problemas. Agora tem um detalhe, moral, eu só quero fazer uma interrupção, vereador Marcos, claro. pelo seguinte detalhe, e sigo lendo aqui algumas mensagens que são favoráveis a mim ou não também. O José Alexandre Rothschild Azocar, que é filho do meu amigo saudoso José Rodolfo da Cunha Azocar, grande diretor do Grêmio Esportivo Brasil, saudosa memória, ele diz, é por isso que é bom discutir, Regis, você e seus convidados, baita entrevista, parabéns, Regis e vereador Marcos Cunha do PDT. O Leandro Sebage volta aqui e diz, até o papo está sendo atacado. É verdade. Quando a esquerda vai aprender ainda que isso vai ocorrer sempre? Não adianta fortalecer a Globo e depois ficar choramingando que mídia é golpista. Pois é, mas o que eu estou dizendo aqui, só para ficar claro, o que eu estou dizendo aqui, e que é uma constatação, eu não estou dizendo que não pode, que é bom ficar choramingando que a mídia é golpista. Eu estou dizendo que nós estamos falando de resultados eleitorais. Se nós estamos comparando resultados eleitorais, nós estamos falando de número. Os números foram afetados ou não pelos ataques golpistas. Possivelmente, o partido do Leandro ainda não foi atacado pela mídia golpista, como foi o Partido dos Trabalhadores. Então, o dia que for, nós vamos poder fazer essa comparação. Mas tomara que nem seja, tomara que o Brasil já viva mas eu acho, Regis, outro momento. Nós temos que aprender com tudo isso. Eu acho que o Leandro tem razão quando diz o seguinte, é culpa nossa também, eu digo nossa, da esquerda brasileira, né? Como é que nós não construímos ainda uma rede de informação? E agora vou voltar, por exemplo, da Itália. Vou voltar no exemplo da Itália. A Itália, eles conseguiram, os partidos de esquerda na Itália, eles conseguiram ter os seus veículos de comunicação de massa ao ponto de terem jornais de grande circulação, como jornais que são, por exemplo, aqui o Diário Popular, o jornal do PP em Pelotas, historicamente, né? Por que só tem o jornal do PP? Ou o Diário da Manhã, que vinculado ao MDB historicamente? Por que o MDB teve um jornal e o Diário Popular tem um jornal? E o PT nunca teve um jornal, o PDT nunca teve um jornal. Compreende o que quer dizer? Por que os grandes veículos de comunicação se formaram? E eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Por que nós não aproveitamos, né, até os processos eleitorais para a formação de veículos de comunicação de massa dos próprios partidos, né, com investimentos aí para a estruturação disso, né, podendo colocar à disposição em cada campanha, já que os partidos vão ter várias campanhas, porque não tem, então, seus próprios veículos de comunicação, né, formados. Então, essa reflexão, inclusive, eu fiz num Congresso Nacional de Vereadores do PDT, há uns 2, 3 anos atrás, quando lá, de novo, se falava contra a RBS, contra a Rede Globo, como sempre nós falamos, né, e eu dizia, claro, até uma fala um pouco antipática, se quiserem, né, mas eu dizia para eles, olha, todos nós agora que estamos aqui falando nisso, nós vamos voltar para casa e vamos abrir o jornal Zero Hora, vamos abrir o jornal a Folha de São Paulo, vamos ler os jornais deles, porque eles é que têm os jornais. Né? O rádio, nós vamos ouvir o rádio deles e a televisão, nós vamos assistir a televisão deles. Quer dizer, então, quando é que nós vamos conseguir, na verdade, dar um passo adiante? Não só fazer a crítica que é necessária, mas qual é a ação que nós vamos tomar enquanto organizações políticas de esquerda para ter veículos de comunicação de massa de esquerda, jornais, televisões e rádio, já teria sido possível isso. Vamos voltando ali um pouquinho. Uma questão que eu acho pertinente. O governo do PT, por exemplo, deixa eu só concluir isso. O governo do PT, por exemplo, não favoreceu as rádios comunitárias, ao contrário. É verdade. Ao contrário. Dificultou as rádios comunitárias. Então, e é um governo que nós elegemos com todo o esforço do centro-esquerda para colocar lá. Quer dizer, qual é o mínimo que nós poderíamos ter tido? Uma facilitação para as rádios comunitárias, era o mínimo. Né? Nem isso nós tivemos. Para ver como as coisas são difíceis. Né? Isso é verdade. E tem um detalhe, vereador Marcos Cunha. Isso é verdade
Agora, também tem que pensar o seguinte: os partidos brasileiros têm tido a condição, eu estou falando de partido de esquerda, né? E não é só o caso do Partido dos Trabalhadores, ao longo da história. Por que não teriam criado veículo de comunicação? Se a maioria dos profissionais de comunicação que são de esquerda sempre tiveram nesses partidos, né? Fazendo a luta e até tentando criar veículos alternativos. Agora, tem um detalhe: os partidos de esquerda, é bom que se diga, não têm a condição de serem financiados pelo sistema financeiro nacional. Se a gente for ver hoje aqui, se eu for ligar a TV aqui e ver a Globo, a CNN Brasil, que recém chegou no ambiente midiático do nosso país, quem são os anunciantes da CNN e da Globo? É Santander, é Bradesco, a CNN está com Santander, está com BTG Pactual. Quer dizer, não, esses financiadores aí fazem a diferença. Sem dúvida, Regis, é desproporcional, mas cá para nós temos aí uma rede de sindicatos, nós temos aí rede de profissionais liberais, temos aí funcionários públicos, poderiam ser assinantes do... A Rádio Com. Exatamente, a Rádio Com. Aliás, eu disse outro dia, a Rádio Com foi a iniciativa de maior sucesso que nós tivemos nessa área. Foi a iniciativa de maior sucesso. E eu participei, porque eu era bancário do Banco Meridional, e eu participei da formação da Rádio Com, e ela tinha exatamente esse desafio de ser um órgão colocado à disposição dos trabalhadores para que tivesse aí um espaço exatamente democrático para os trabalhadores poderem ter voz. Eu acho que é um exemplo de vitória que nós tivemos, uma pequena vitória, com todas as suas restrições, mas é uma vitória. É um germe que deveria inspirar novas ações. Nós devíamos evoluir, avançar ainda mais nessa direção, porque nós vemos que esse tipo de ação dá resultados. Então, o que eu estava dizendo eu acho que ainda está por vir um momento em que nós, dos partidos de esquerda, vamos levar a sério essa questão da comunicação. Porque o que eu vejo, Regis? Então, para dizer do que eu tenho visto, quando chega na hora mesmo, chegamos ao poder, vamos agora, então, exercer o poder. Eu tenho visto que os nossos governos, em geral, patrocinam os veículos de comunicação de massa da grande mídia para manter os seus índices, vamos dizer assim, de aceitação elevados, né? Na verdade, é aquela coisa. Não há uma mudança de comportamento, né? Você vai olhar, os governos, até do PT mesmo, não fizeram enfrentamento nenhum com a Rede Globo, ao contrário. É verdade. Colocaram patrocínios do governo federal nos veículos da Rede Globo, e nós, a militância, todas tínhamos feito todo um discurso contrário. Chega ao poder, nós colocamos lá também patrocínio. Compreende? Isso é um grande erro. Mas nós temos que fazer essa reflexão crítica, dizer, bom, erramos então, porque não pode ficar silenciado isso. Nós temos que dizer, olha, está errado, não pode ser assim. Nós, quando chegarmos novamente ao poder, nós temos que fazer diferente. Temos que aprender com o erro, né? Porque foi um erro. Foi um erro acreditar que, não, tratando bem o monstro, ele não vai nos morder. Entendeu? Vai nos morder. Isso aí é que nem a história, isso é que nem a história do sapo e do escorpião. Ah, sapo, eu vou atravessar o rio nas tuas costas, vamos fazer essa parceria, depois eu te cuido, eu te protejo. Fica tranquilo. Do outro lado do rio dá aquela cutucada. Mas isso aí o próprio ex-presidente Lula já apresentou essa autocrítica. Eu só estranho é que pessoas da dimensão política do Lula, do José Dirceu, né, e Tarso Genro, quadros de alto relevo da política nacional, não pudesse perceber que não dava para confiar na família Marinho, né? Cá para nós. Isso aí eu também. Essa aí eu vou levar para o túmulo, Marcos. É verdade. E isso, exatamente, isso é uma das coisas que nós vimos e lamentamos, porque, na verdade, isso que faz parte, vamos dizer assim, né, da estrutura de poder maior mesmo, que mantém o país na desigualdade que está, porque sem esse aparelho de comunicação, dificilmente eles conseguiriam manter esses níveis de exploração e desigualdade, né, e ganhando eleições após eleições, não fosse esse instrumental assim, esplendoroso, né, sob o ponto de vista
da qualidade, inclusive, técnica que tem, né? Se eles não tivessem esse instrumento, dificilmente conseguiriam ter uma população explorada e humilhada e cada vez mais empobrecida. Ainda assim. Professora Carla Ávila chega e diz aqui: boa, Regis. Saudações ao professor e colega da UCPEL, Marcos Cunha. Gostaria de perguntar ao professor qual sua opinião de muitas vezes o PDT não ser lido como esquerda. Digo isso por estar mergulhada na escrita da tese de candidaturas negras que vieram a se candidatar pelo PDT, como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. Percebo certa exclusão dessa trajetória histórica do PDT. Professora Carla Ávila. Eu vou ajudar a Carla, minha colega, aí, a fazer uma reflexão sobre isso, né? Isso tem a ver, Carla, com a origem do próprio PT, né? Por que eu digo isso? Porque na origem, quando tem o golpe de 64, quem era o partido de esquerda que tinha, e as lideranças de esquerda que tinha, era do PTB. Era o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que tinha o protagonismo de massa, vamos dizer assim, né, na esquerda brasileira, no sindicalismo brasileiro, e que chegaram ao poder com o João Goulart também. Né? E quando há o golpe militar, exatamente porque o João Goulart tenta fazer as reformas de base, aquelas reformas básicas, reforma agrária, remessa de lucros para o exterior, então a reforma bancária, né? Então, essas reformas básicas que nós precisamos fazer até hoje no nosso país, a reforma política, tudo isso, quando ele tentou começar a fazer, deram um golpe e derrubaram ele. Bom, deixaram 15 anos o Brizola no exílio. Quando há a reabertura política, quando volta o Brizola, o que acontece? O Brizola volta para tentar retomar a trajetória do PTB. O PTB, que era esse partido de massa e do povo trabalhador. O que acontece naquele momento? Há uma formação naquele momento do PT como estimulado, inclusive, essa formação por quê? Para dividir a esquerda, porque eles não poderiam, os militares que deram o golpe em 64 no João Goulart não poderiam permitir que o cunhado do João Goulart, que é a liderança mais à esquerda do João Goulart, a liderança mais à esquerda do próprio PTB, viesse agora e retomasse o fio da história. Então eles tinham que criar um outro partido, permitisse, claro que isso aí não é uma criação assim, existia o ambiente, existia a vontade, os atores existiam, mas foram estimulados, e naquele momento estimulados, isso é fácil de verificar, porque é só pegar as manchetes dos jornais, o Globo, para pegar a revista Veja, e olhar o tratamento que davam para a criação do PT no ABC Paulista, e o tratamento que davam para o Brizola voltando do exílio. É fácil ver. O Brizola não dizia nem o nome dele, né? O ex-governador, o ex-deputado, não falava nem o nome. Né? E o outro era manchete da Veja, manchete, o Lula era manchete com foto com o Roberto Marinho, manchete da Veja. Eu não estou dizendo que não tenha mérito, eu quero que as pessoas façam uma reflexão crítica sobre as coisas e peguem os elementos da história. Estou dizendo que o Golbery do Couto Silva se apercebeu de que era importante dividir a esquerda brasileira. Era importante a divisão da esquerda para enfraquecer o campo da esquerda. E como é que eles fizeram isso? Naquele momento de retorno do Brizola, eles permitem, estimulam a ditadura, que era fechada, rígida, ela afrouxa, ela permite, ela pondera e, vamos dizer assim, dá luminosidade para a formação de um novo partido que estava em gestação. Bom, para se distinguir um do outro, o que se fez? Bom, agora vai surgir a esquerda mesmo. Esse partido do Brizola aí não é um partido de esquerda. Claro, isso era uma reafirmação até para fazer a distinção e o rompimento. Se fossem os dois de esquerda, para que existirem dois? Se os dois eram de esquerda. Não, tinha que mostrar que aquele não era. A verdadeira esquerda está surgindo agora. E essa verdadeira esquerda está surgindo agora, que era um embrião lá do PT, que reunia muitas pessoas, inclusive das comunidades eclesiais de base, que nunca tiveram muito próximas do trabalhismo, né, diga-se de passagem, porque o trabalhismo sempre foi muito laico, nunca teve muita vinculação com nenhuma igreja, nem com a Igreja Católica. Isso também, historicamente, é interessante, né?
por uma série de razões, até filosóficas, que nós podemos depois até debater, mas, de qualquer maneira, naquele momento, então, há o surgimento, o estímulo ao surgimento do PT, estou falando bem no momento da redemocratização. E aí, claro, para fazer a distinção, muitos dos formadores do PT eram os primeiros a dizer que o PDT não era de esquerda, que, portanto, o partido que eles estavam formando agora que era, e que, por isso, se justificava a criação do novo partido, que não fosse o mesmo aquele que tinha sido derrubado pelo golpe de 64, porque estava colocando em marcha as reformas de base que o país precisa até hoje. Então, essa é a origem, vamos dizer assim. Depois, o resto da história, aí cada um sabe, né, e vai olhando, mas se vocês forem olhar os governos trabalhistas, o que fizeram, o tipo de atuação que tiveram, vamos pegar só o exemplo do Rio Grande do Sul, um governador trabalhista fez o quê? Fez a encampação de duas multinacionais norte-americanas aqui, a ITT e a Boyd & Share, e criou, na época, a CTMR e criou a CE. Qual governo de esquerda, no futuro, depois, fez algo semelhante a isso? Que é uma bandeira nossa. Vem cá, a Light não está levando a energia elétrica para o campo. O governador do estado do Rio Grande do Sul encampa essa empresa norte-americana e transforma na CE. E cria uma empresa estatal para levar a luz para o campo. A telefonia não está chegando na zona rural, ele encampa a empresa norte-americana e cria uma empresa estatal para fazer esse serviço para o povo. Então, quem é que fez 6.300 escolas, construiu 6.300 escolas, estou falando do governo de Brizola, no Rio Grande do Sul, na década de 60, 6.300 escolas. Quantas escolas, só para guardar as proporções, é que a história precisa ser lida assim, quantas escolas pôde fazer o Tarso como governador no Rio Grande do Sul? Eu não sei se ele fez uma. O Brizola fez 6.300. Sabe, entende o que eu quero dizer? Então, assim, muito... os governos trabalhistas, eles foram muito radicais mesmo. Eles fizeram encampação de empresas norte-americanas, marcaram eles na paleta para o resto da vida. Isso é que é importante. Para o resto da vida, as empresas norte-americanas, o governo norte-americano nunca mais sossegou com o Brizola. O Brizola ficou marcado na paleta o resto da vida. Mas foi exatamente o Brizola que evitou o golpe depois, em 61, exatamente fazendo isso também. Quem é que conseguiu evitar golpe na América Latina? O movimento da legalidade evitou o golpe aqui em 61, coisa que a gente viu, o bombardeio, aquele que foi feito em La Moneda, no Chile, estava previsto para ser feito aqui em Porto Alegre. Sim. Então, eu estou só mostrando que sob o ponto de vista da radicalização daquilo que nós entendemos como esquerda, o Brizola tem muito mais a oferecer como radical de esquerda no poder. Fez 508 CIEPs para 3 mil crianças no Rio de Janeiro, 508, não falei em 58, falei em 508. E eu fui ver, Regis. Aliás, eu me converti para a política, Regis, e para o PDT, porque eu vi os CIEPs funcionando no Rio de Janeiro. Eu vi o que é uma escola de rico feita para os pobres. Na beira do monte, com Darcy Ribeiro, vamos dizer assim, dando as cartas sob o ponto de vista pedagógico. Então, assim, sob o ponto de vista da concretização daquilo que são ideais da esquerda no governo, difícil de se comparar com o Brizola, por exemplo. Muito difícil, né? Para qualquer um. E por quê? Vou te dar um exemplo de realização do PDT, que sempre eu achei uma coisa fundamental, e já aí não é na questão da radicalidade, é da democracia institucional. O governador Alceu Colares encaminhou os Coretes quando ele foi governador lá na virada dos anos 90. Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que são células para ações mais democráticas e envolvimento da comunidade, foram obra do PDT na época do governador Alceu Colares, com COREDES, Conselhos Regionais de Desenvolvimento, Marcos. E a Adélia Saraiva diz uma coisa interessante, ela é militante de base do PT. Olha que ela diz, perfeito, Marcos Cunha, faltou sim enfrentar a Globo. E outra, de nada adianta eu, uma militante de base do PT, enfrentar do jeito que posso a Globo, e, por outro lado, a presidenta do meu partido, a Gleisi Hoffmann, ficar publicando o vídeo da Ana Maria Braga
fazendo fala contra o Bolsonaro, como se ela não fosse da Globo, né? E ela trabalha na Globo, a mãe do Bolsonaro, esse monstro. A mim parece uma vontade de algumas lideranças da esquerda, ela está dizendo do partido dela, Gleisi Hoffmann, do PT, de se sentirem alinhadas a esses a quem chamamos de golpistas. Caso a presidente, ela vai seguir. E a professora Nailê Pinto Nunes diz assim, é isso aí, enquanto foco nas diferenças, a esquerda vai deixando o poder na mão das elites. Trabalhadores do mundo, univos. A frase célebre. Eu estou acordo, Regis. Eu sou tão de acordo com isso, vocês nunca vão me ver falar, fazer críticas e fazer distinções e tal. É só porque se oportunizou aqui por uma questão de reflexão da professora que me chamou a atenção pelo ponto de vista histórico, e a minha formação, eu fui formado em História antes de me formar em Direito, então eu prezo, acho que essa leitura e essa reflexão é importante, mas eu estou entre aqueles que pensam dessa forma. Eu acho que nós temos que olhar para frente. Isso é a história. Agora, daqui para frente, nós temos a tarefa de fazer a unificação das forças de esquerda para acabar com o fascismo no nosso país. Acho que essa é a tarefa de todos nós. E contem comigo, eu não vou estar na Câmara de Vereadores agora, mas eu vou mudar de trincheira, mas eu vou continuar na luta para em 2022 nós acabarmos com o fascismo no nosso país e elegermos um governo de centro-esquerda aí que volte à civilização, né, para o nosso país. Esse é o esforço que me dedicar agora. O Uruguai nos dá boas lições? Eu acho que sim. Eu acho que o Uruguai conseguiu fazer uma frente ampla e conseguiu aparar as arestas e fazer com que os egos também fossem contidos, né? Porque eu acho que a gente precisa colocar aí o país e o povo pobre do nosso país, né, em primeiro lugar, e pensarmos sempre no ideal, né, que nos une, né? Eu sempre digo, principalmente nas eleições administrativas, que são as municipais, eu passei aqui na Câmara de Vereadores durante 8 anos, votando todas as matérias, junto com a vereadora Fernanda, com o vereador Ivan, com o vereador Toninho, que são de partidos diferentes. Vereadora Fernanda do PSOL, eu sou do PDT. Vereador Ivan do PT, eu sou do PDT. Vereador Toninho do PSB, eu sou do PDT. Nós votávamos todos os projetos, praticamente, olha, não me lembro de uma situação que a gente tenha votado sem combinar junto qual seria a nossa atuação. Por que isso? Porque existe no plano administrativo, pelos partidos de esquerda, uma unidade na visão de que nós temos que proteger os mais fracos, que nós temos que fazer com que a população que mais necessita tenha acesso. Isso é consenso entre nós. Agora, podemos pensar assim, não, mas que tipo de socialismo nós pensamos para o nosso país? Qual é bom? Aí nós vamos ter divergência. Isso eu me lembro na minha adolescência, tinha os maoístas, os trotskistas, os leninistas. Bom, qual o caminho que cada um... Tu ri porque isso não existe mais, né? Te lembrar saudosamente isso, né? Tu te lembra disso, né? Nós tínhamos assim, não, eu sou anarquista, o outro era trotskista, o outro era maoísta, porque havia uma discussão teórica, né, de qual o caminho nós deveríamos tomar para chegar no país socialista que gostaríamos. Nós estamos tão longe disso que parece até uma coisa assim estranha o que eu estou dizendo. Mas é só para dizer, se nós formos falar sobre o ponto de vista do ideal, de como é que é o país ideal que nós queremos, bom, isso nós vamos ter várias divergências. Agora, nós vamos pensar, o que nós vamos fazer para melhorar a condição de vida dos pelotenses e avançar com relação à diminuição da desigualdade. Eu tenho certeza que todos nós aqui devemos estar juntos e não tem como ser diferente. Aliás, para antecipar, eu participei de uma reunião, chamei a reunião do PDT ontem, e fiz uma fala individual com cada membro do diretório também, e nós vamos buscar agora uma conversa com o Ivan para oferecer para o Ivan propostas que o Plano Municipal de Desenvolvimento produzido aqui em Pelotas pelo PDT, baseado no Plano Nacional de Desenvolvimento que nós temos em nível nacional, apresentado lá pelo Ciro Gomes. Nós fizemos uma adaptação local e nós vamos oferecer para que o Ivan incorpore no seu plano de governo, e caso ele aceite incorporar, e eu penso que não vai haver grande dificuldade, mas caso ele aceite,
nós vamos ter aí uma manifestação pública do PDT, caso ocorra essa aceitação aí, para nós também integrarmos aí esse momento importante conquistado aqui em Pelotas no segundo turno, num partido de centro-esquerda, companheiro nosso, que conseguiu passar para o segundo turno. Dever aí, é o meu entendimento pessoal, mas agora já tenho a posição dos meus companheiros de partido também, a visão de que o PDT deverá estar junto aí com o PT, caso ocorra essa aceitação dessas propostas que o PDT apresentou no plano local e que, sendo incorporadas aí pela campanha também do PT, eu acho que nós temos a chance aí de ter aquela frente ampla, Regis, que nós pretendíamos lá atrás, que não foi possível construir. Quem sabe a gente construa agora nesse segundo turno. Eu estou trabalhando agora nessa direção, Regis. Tá bem. O Pablo Conde, pelo canal do YouTube da Rádio Com, diz: que aula, professor Marcos Cunha, vereador hoje, mas continua sendo professor. O Vlamir Luiz Ávila diz: o maior erro da nação brasileira foi não ter elegido Leonel Brizola presidente. A Kellen Moreira, pelo canal... A Kellen Moreira, pelo canal... Erro, né, Vlamir? Ali naquele momento histórico, só fazer uma janela para retomar historicamente, naquele momento histórico, era a liderança mais bem preparada da esquerda que nós tínhamos para assumir o país e encaminhar o Brasil para um estado de bem-estar social muito, muito mais avançado do que nós tivemos, né? Mas, claro, servia naquele momento ali que a direita tivesse o adversário mais frágil naquele momento histórico. Naquele momento histórico, o adversário mais frágil era o Lula. Então, naquele momento histórico, serviu estimular a candidatura do Lula e desestimular a do Brizola para eles terem o candidato, naquele momento, o mais frágil, como aconteceu na história depois. É claro que olhando para trás agora é mais fácil de ver, porque a história está dada, né? É só pegar e olhar os discursos do Brizola da época e os discursos do próprio Lula da época. Porque ele era uma jovem liderança se formando, iniciando, e o Brizola já tinha sido governador, já tinha sido deputado, já tinha sido praticamente uma trajetória já exuberante, já tinha feito aquelas intervenções, né, de criação das estatais baseado em cima de empresas norte-americanas que ele tinha estatizado. Então ele já tinha toda uma, vamos dizer assim, uma visão de mundo que não tinha o Lula naquele momento. Então, na verdade, Vlamir, o Golbery conseguiu que o adversário da esquerda fosse o mais frágil naquele momento histórico para combater com o Collor, e deu no que deu. O Collor ganhou, e aí a história vocês conhecem. Muito obrigado ao vereador Marcos Cunha, do PDT. Tem mais perguntas aqui, ele poderá entrar no canal do YouTube da Rádio Com e ver as perguntas, mensagens na página do Facebook, eu imagino que na conta do Twitter também. Por onde andar o vereador Marcos Cunha, professor, que seja feliz, e nós, cidadãos de Pelotas e trabalhadores aqui, no caso da Rádio Com, só temos que agradecer pelo seu papel extremamente dedicado à causa pública e à evolução da nossa sociedade. Parabéns pelo mandato de vereador e pode contar sempre com a Rádio Com. Um abraço e até uma próxima, Marcos Cunha. Regis, eu fiquei com um probleminha aqui no retorno, não peguei bem a tua fala final, então eu vou me despedir. Agradecendo a oportunidade de estar contigo no teu programa novamente, é sempre uma alegria, é sempre um prazer. Eu que sou ouvinte há muitos anos, quando participo também me sinto muito à vontade, né, de estar aqui participando do programa da Rádio Com e contigo, meu amigo de tantos anos, né, e que eu tenho sempre o prazer de conversar também. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, debatendo esses temas importantes para a nossa cidade, para o nosso país, né, que daqui para diante eu acho até que nós vamos ter que intensificar, né, porque a luta tem sido muito difícil de combater a visões tão retrógradas, tão de desinformação, né, como nós temos visto por aí, inclusive nas redes sociais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês da Rádio Com, aí contem conosco aí, agora eu que vou estar fora da Câmara de Vereadores, mas contem comigo nas trincheiras de luta aí para combater o fascismo e combater a desinformação e combater aí os retrocessos sociais que estão sendo planejados e projetados e colocados em prática
tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Tá bem? Abraço. Valeu. Vereador Marcos Cunha, obrigado ao Juliano Lima na técnica da Rádio Com. Nós voltaremos amanhã às 9 da manhã. Um abraço para todo mundo. Até lá. Tchau.